noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa daqui a 12 minutos, 11 minutos, 7h04 agora. Teremos o Internacional em campo, lá em Varginha, contra o Boa. E, por incrível que pareça, lá o pessoal acredita que o ET apareceu mesmo. Que é uma coisa que aconteceu lá em Varginha. Mas também nunca se teve uma imagem, nada. Na época em que não se tinha imagem, era a imaginação. Mas agora não tem selfie, não tem imagem à distância, não tem aproximação, não tem nada. Acreditam porque aconteceu. Pois é, claro. Não. Porque aconteceu, não. Acreditam porque acreditam, né? Bom, até aqui eu me lembro que eu apresentava um programa de televisão que ia mudar o foco. O Balanço Geral da TV Record, o Pipoca, o Valmir vai lembrar. Aí foram para Caçapava do Sul, que acho que tinha fantasma lá também, não sei o quê, da redenção, essas coisas. É o imaginário do povo. Mas aí, se alguém vê um vulto, alguma coisa, quantas vezes a gente olha para o céu e vê um desenho e diz assim, olha lá, parece uma pessoa, né? Aí lá parece um animal, parece um touro, parece não sei o quê, um cabrito. Daqui a pouco é isso, né? Mas lá se acredita ainda em ET. Aliás, esta é uma cidade, não é que não gosta de futebol, o Boa nem é lá de Varginha, está cedido para Varginha, e tem 771 espectadores de média. É a pior média da Série B. E esse Boa, que é o adversário do Internacional daqui a 10 minutos, 9 minutos, o Boa está numa situação de perigo, está com 37 pontos. Se perder, pode ficar ao alcance aí do Luverdense, do Guarani. Guarani que já foi líder da competição e num jogo contra o Juventude, a manchete num dos jornais de Campinas, Alex Xavier, era decisão antecipada. Guarani e Juventude. Juventude está juntando os cavacos, né? Dificilmente vai chegar. O Juventude tem uma partida que até pode ganhar, porque o Goiás é um time que tem perdido em casa e perdido fora, mas não é a tendência, pelo desempenho do Juventude. Aliás, o técnico Gilmar Dalpozo, que era meio que ídolo lá em Caxias do Sul, admirado em boa parte do Rio Grande, pupilo do Tite e tudo mais, né? Ele chegou a ser especulado para treinar Grêmio Internacional, andou brigando com os torcedores lá, né? Xingou o torcedor, disse que o torcedor vai a campeões lá no Alfredo Jaconi e tudo mais. A propósito dos jogos, já comecei pela Série B, que é o foco inicial do programa, daqui a pouquinho tem bola rolando, daqui a pouco vou sabatinar o Alex Xavier também, tem um jogo decisivo contra o Corinthians, o Alex Xavier entrou naquele jogo em que o Grêmio ganhou a sua penúltima Copa do Brasil. Depois de 15 anos o Grêmio ganhou no ano passado, o Alex Xavier entrou naquele jogo, Grêmio e Corinthians, e ficou sabendo de umas histórias que houve um treme-treme lá no hotel do Corinthians, né? Mas o Alex está aqui, ele que é técnico de futebol, e daqui a pouco vai nos falar um pouco a respeito desses momentos aí, né? Hoje o presidente do Grêmio, daqui a pouco vamos falar sobre isso também, não sei se foi ele que deu a incendiada, ou se foi o repórter. O Weber Roberto Lopes já está procurando advogado para processar um advogado, que é o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e o repórter deve ter gravado, né? Para ele ter publicado, ter dito publicamente, com perdão da redundância, o que o presidente falou, palavras do presidente sobre o árbitro Weber Roberto Lopes. Né? Na ESPN, para o repórter da ESPN, é Luciano Borges. Podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho. Botaram o Weber, esse careca vagabundo paranaense, disse Romildo Bolzan Júnior pelo telefone. Ele até pode ter dito para o repórter agora, que trairagem do repórter. Porque normalmente o presidente, quando fala para a gente, sabe que ele não vai publicar. Como é que eu vou chegar aqui e vou dizer, o presidente me disse que é um vagabundo o árbitro. Uma que não acrescenta muita coisa, né? Fica a palavra de um contra a palavra do outro. Não é nenhuma grande notícia do repórter. Agora, se o repórter está a fim de se consagrar, daqui a pouco ele pode dizer. E o presidente pode até ter dito, porque confiou no cara. Daqui a pouco estão
falando, e aí, presidente, quero que o senhor marcar uma entrevista com o senhor para daqui a pouco. O Marcos Hermann está aqui, não foi presidente do Grêmio porque não quis ainda, mas parece que vai ser na sequência aí, é um candidato a candidato. Mas aí o Romildo, presidente, vamos marcar uma entrevista aqui na ESPN e tal. Como é que o senhor está vendo aí? Dá para encostar nesse Corinthians? Está 9, pode virar 6 a diferença. O Santos patinou ontem, né? Continuou a 8 pontos. Né? O Santos tem 1 ponto de ontem, o Santos, eu não quero fazer cálculo errado aqui. O Santos tem 49, está a 9 pontos. 9 pontos. E aí, no contexto, o presidente disse, pena que colocaram esse careca vagabundo paranaense. E não é do feitio do presidente, hein? Eu conheço muito dirigente boca e roto que me disse coisas piores no telefone. O presidente disse rindo. Né? Daqui a pouco o Marcos Hermann fala sobre isso. Agora, é uma situação desse tipo de jogo, desse tamanho de jogo, que o Grêmio está dando a devida importância. Mas eu estava falando da Série B, Boa Esporte e Internacional já estão em campo, lá em Varginha. Guarani e ABC já estão em campo lá no Brinco de Ouro. E no Estádio do Café, Londrina e Figueirense. O Londrina tem uma ínfima possibilidade de fazer 80%, 90% se classificar. O Figueirense deu uma melhoradinha, então é um jogo interessante. Guarani e ABC seja o que Deus quiser. Né? E Boa Esporte Internacional, se o Inter ganhar, para mim, estará classificado, porque para mim, com 60 pontos, o quarto vai classificar. Não vai confirmar agora, vai confirmar só na última rodada. Então essa conversa minha vai ficar valendo até a última rodada. Mas, a meu juízo, pelo entredevoramento e pelo que eu vi da tabela, ninguém quer chegar. O Criciúma, o Londrina e o Vila Nova e o Juventude, né, estão muito longe. O Vila Nova até está perto ali. O Vila Nova tá tem, com 47. Né? O Oeste tem 47. Imagina se todo mundo vai chegar a 60. Não vão chegar. Não todos. chega. Então, quem chegar a 60 vai classificar. Ou 61, se tiver critérios muito ruins. Às 8h30 tem Brasil de Pelotas e América Mineiro. O América Mineiro, se ganhar e o Internacional perder, ficam os dois na liderança. Também, se o Brasil de Pelotas ganhar e o Inter ganhar do Boa Esporte, o Inter fica a 10 pontos. Não, fica a 6 pontos. Fica a 6 pontos do América Mineiro. Ceará e Paraná, um jogo interessantíssimo. Aí, um pode sair da zona de classificação. Vamos ver aqui. Ceará e Paraná. Tem Ceará, 4 pontos. 51 e o Vila Nova 47, está 4 à frente. Aí já não pega, né? Não, Paraná, 51, 52, não pega. Vai a 50, Só que daí o Ceará vai a 54, carimba a classificação, né? E é jogo em casa, jogo muito ruim pro Paraná. Se der empate, os dois ficam bem. Bom, e mesmo com empate, ninguém é buscado aí, por óbvio, né? Criciúma e Vila Nova. O Vila Nova não pode perder. Se empatar, vai ter que dar uma chulhada no Oeste, que tem que tropeçar. Criciúma e Vila Nova, já falei. Criciúma tem 42, se ganhar vai a 45. Vai chegar onde está o Juventude. A gente já está dizendo que o Juventude está morto. Então o Criciúma também está e a Corvoada em rota. Santa Cruz e Oeste é ruim. É lá no Recife. Santa Cruz está a 5 pontos, 6 pontos de sair da zona. Tem que ganhar. E o Oeste também tem que ganhar o seu. Então é um jogo que os dois precisam da vitória. Empate é ruim para os dois. CRB e Náutico é desespero. O Goiás e Juventude, Goiás também é desespero. Juventude nem se fala que você ganhar. Luverdense e Paysandu igualmente estão lá para baixo. O Paysandu, se ganhar, começa a se livrar dessa zona de rebaixamento. Maurício, toma a palavra aí para o Marcos Hermann colocar o microfone para não ficar atravessando na frente das câmeras. Não, fica vamos, feio, vamos. chique como esse, cara. Então, fala aí. Vamos lá, mas então essa questão do presidente Romildo, essa suposta declaração ao colega Luciano Borges da ESPN, é uma entrevista que foi veiculada, as declarações foram veiculadas no site da ESPN, no espn.com.br. Por volta do meio-dia, a notícia vem sendo atualizada ao longo do dia. Mas tem o tom de que o presidente não gostou da escalação do Weber Roberto Lopes e algumas declarações do presidente que o repórter coloca já no início dessa entrevista que foram colhidas, são declarações obtidas em uma ligação telefônica. Podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho, botaram o Weber. Esse careca vagabundo paranaense, teria dito o presidente Romildo,
que em outro momento afirmou que ele é um juiz caseiro, que também não é uma grande novidade, né? Que chamar o Weber de caseiro. Existe uma análise ao longo da matéria com o presidente da comissão de arbitragem, discordando um pouco do presidente Eu acho até que ele Romildo. não é só caseiro, acho que ele é corintiano mesmo. Ali em Londrina se torce muito para Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O presidente do governo não pode dizer isso. Agora, se ele disse numa conversa pelo telefone, ele acreditou no repórter que estava num contexto. Agora, vou saber qual é o tamanho do contexto. Daqui a pouco o cara está numa mesa de bar, chama o outro até de... Né? Então, ele teria que estar com isso aí gravado para se defender. Porque o Weber vai entrar contra o presidente e o presidente pode entrar contra o repórter. Aí fica uma triangular. Eu não disse. O repórter não disse. O Weber está publicado, me causou dano. O repórter pode dizer, bom, eu não sou obrigado a entregar a fonte. Mas que fonte? Não tem fonte. Alguém falou alguma coisa para... Não, é uma fonte que o cara pode inventar. Eu posso, o Marcos Guerra bota no Twitter um troço. Diz, não fui eu. Hackearam o meu Twitter. E aí? Daqui a pouco o presidente pode dizer, não fui eu que dei a declaração, ele ligou para o número errado, por que não? Ele pode ter ligado para um terceiro e achou que estava falando com o presidente. Não, mas ele pega o telefone dele, mas o problema Mas não se ele é tivesse essa gravação, esse áudio já teria surgido, né? Ele estaria convidando o presidente para dar uma entrevista. Essa é a história que eu ouvi. Né? E aí estavam conversando amistosamente no telefone, porque aquilo não era uma entrevista. Se ele estava marcando uma outra entrevista, aquela não era uma entrevista. Agora, não existe, diz que não existe off para jornalista. Eu tenho um episódio que me envolveu com José Assis Aragão, que eu conto. E não acho muito certo o que eu fiz também. Porém, é o seguinte, depois com o Obino fizeram pior. Inclusive a RBS tinha código de ética que proibia aquele tipo de divulgação. Violaram o próprio código de ética. Escuta. Foi uma escuta. Então, tá. E o José Assis Aragão, falando comigo ao telefone, ele não perguntou se eu estava gravando, e nem eu disse para ele que estava gravando ou não. E conversando e falando, e eu perguntando, mas eu perguntando sério. E o Tafarel, o alemão, foi para cima de ti, te deu uma porrada. Acho que esse alemão devia ter tomado algum remédio. O alemão era o goleiro da seleção brasileira, ele insinuou que o Tafarel jogou dopado, ele virou réu, o José Assis Aragão, só que ele me processou, óbvio, mas saiu na capa da Folha de São Paulo. Árbitro da FIFA chama goleiro da seleção de dopado. Mas tu mostrou o áudio, né? Mas eu fiz, aí depois deixei bonitinho a entrevista, estamos em contato com fulano de tal. Só que não é a melhor coisa a se fazer. Não é a melhor coisa a se fazer. Só que eu imaginei que ele soubesse que eu estava gravando. Né? E depois comecei a falar de futebol e ele continuou falando. Foi uma entrevista de 12 minutos. Quer dizer, para aí. Não é tão burro assim também, né? Só que essa do presidente... E olha, eu estou defendendo o presidente porque o presidente é um cidadão. Se é o Eurico Miranda diz mesmo. E o Eurico Miranda diz no microfone. Não é coletiva, ele diz. Não é off. Mas são dois estilos completamente diferentes. Tá rolando a bola aqui já, Marcos Carlos. O meu boa noite à mesa e o nosso telespectador. O Alex, eu nem saudei, o Alex ficou ouvindo o meu... Boa noite, Rec, boa noite a todos de casa. Boa noite. Eu saudei a mesa, mas eu... Mas é o campo, o campo de jogo. Você vai esconder minha barriga. Mas é o seguinte, né? Talvez o nosso telespectador não saiba no detalhe como funciona, mas todo mundo dá informação off para lá e para cá. Vocês para nós para vocês. Hoje alguns dão notícia a vida inteira. Modéstia à parte. Exatamente. Como é que eu vou dizer? Olha, o presidente que o árbitro é vagabundo. Eu nem sei o que acrescenta? Eu nem sei se o Mildo falou ou não falou, mas não é do estilo dele, realmente não é do estilo dele. Agora, se falou, eventualmente a gente até comenta um negócio assim, fora do ar, faz alguma menção pejorativa, exagera talvez no vocabulário, mas sabe eventualmente que nem é aquilo, nem é tanto, ou mais ou menos. Afinal, como a gente usa o homem feio, né? Usa o homem feio o dia inteiro, e no entanto, aqui nós estamos tudo falando bonitinho e tal. Politicamente correto. Politicamente correto, aquela coisa. Então isso é uma hipocrisia do cão, né? Agora, eu acho, sinceramente,
é uma baita de uma leviandade do repórter se isso de fato aconteceu. Porque uma coisa, quantas vezes, Rec? Não, Quantas vezes nós já ele conversamos? publicou? Não, se aconteceu o fato, né? Quantas vezes já me contaste coisas, eu contei coisas para ti, porque tem um limite. Olha, isso aqui tu segura, porque isso aqui vai ter E tem coisa que não precisa nem ser segura, né? É lógico, tia, né? É lógico. Quer dizer, é um negócio. Talvez porque esse repórter não é daqui, é de São Paulo, tal, não é da vila, que achou que estava isento de qualquer O que algum está problema. perigoso não hoje sei. é o WhatsApp. O Antônio, Sim. que é o Antônio Dutra Júnior. Antônio Dutra Júnior com o Alberto Guerra. Foi parar por um jornalista que publicou, pronto. Acabou com uma amizade para todos sempre, terminou a paz dentro do Grêmio. Mas a verdade é que, como em qualquer profissão, tem jornalistas e jornalistas. Assim como tem dirigentes e tem dirigentes. Assim como tem jogadores e jogadores. A vida é assim. Então tem que cuidar mesmo, realmente. Mas que o Inter já está jogando com Danilo Fernandes, Vinck, Danilo Silva, Cuesta e Wendel, Charles Jefferson, D'Alessandro, Nico Lopes, Camilo, Potker. O Boa Esportes, como se interessasse a escalação do Boa Esporte para alguém, mas vai lá. Fabrício, Juan, Kaique, Douglas, Assis e Paulinho, Escobar, Jones, Felipe, Matheus, Reis e Wesley e o Tassiano na frente. O Juan, esse lateral direito, estava com chance de ir para o Internacional, mas o Julinho Camargo deu uma entrevista dizendo que ele não joga nada. Foi técnico dele lá no Boa Esporte. Mas olha, ele até é mais ou menos no apoio, mas não marca ninguém. Então, quer dizer, o Inter não vai trazer o cara agora, né? Tu sabe, eu não estou sendo chamado, mas vou dar minha opinião Não, sobre não, esse tá assunto, sendo que chamado, eu sim. vou meter meu bedelho. Veio para cá para falar. O lance é o também. seguinte, tem clubes, tu estava falando há pouco, o Santa Cruz está 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. 5 e 9. Eu não estou dando a menor pelota para a Série B, porém, tem algumas coisas que não são legais. Tipo assim, o Oeste com chance de ir para a Série A, o Santa Cruz com chance de ir para a Série C. Quer dizer, o Santa Cruz é um clube que bota 30 mil pessoas no estádio com facilidade. Tá, não, é a O oitava Oeste, torcida do Brasil. se botar 500 pessoas, o Oeste é muito. O Boa não bota 100 em condições normais. É time de aluguel, e a gente sabe como é. Então isso é assim, o Boa, o Oeste, olha, com todo respeito, mas enfim, faltando com respeito, porque é isso mesmo que eu penso, esses clubes assim que não tem, clube que não tem nenhuma representatividade, não tem torcida, não tem nada, porque o Boa, ele é itinerante. Esse é o mesmo que era de Tubiara, em Goiás, agora está em São 4 irmãos que se coordenam, né? É isso, Alex. É exatamente. Então isso aí não tem torcida, não tem representatividade nenhuma. Agora, O Alex te deu o penúltimo título nacional, hein? Até o ano passado, eu sei. ele andava exibido aí. Agora, Mas por razão, eu também me exibiria. Eu também. A posição dele na foi. nossa época nós ganhávamos título, tá? Agora, Mas o Náutico está na posição que está, o Santa Cruz na posição que está, eu acho que não é legal. O Figueirense na posição que está não é legal, porque tem representatividade na cidade dele, que é uma cidade grande. O ABC de Natal tem representatividade na cidade dele, é uma cidade de 600 mil habitantes. Né? Agora vem um negócio lá de... Meu Deus. Herman, Alex, olha aqui, ó. A CBF está confirmando o Sub-23 com 10 equipes e espaço para 4 veteranos. Isso aí tem que ser sempre na preliminar. Só quando chover, não. Isso era no tempo que nós éramos garotos, nós tínhamos os aspirantes que jogavam na preliminar. fazia aposta. Agora é o brasileiro de aspirantes. Mas tinha os aspirantes, tinha sempre liminar. Jorge Também os Leandro. campos eram horrorosos, né? Também tem essa também é verdade, eram uns potreiros, né? E aí não tinha problema, você ia piorar um pouquinho mais. Os caras treinavam no campo. A gente conhecia o Jorge Leandro, o Dunga e tal, das preliminares. Claro. Mas esses jogos não serão preliminares, até porque serão todos transmitidos pelo Esporte Interativo. Que bom. Então, vai ser uma forma diferente de assistir, mas isso vai impedir, porque duas Pelo menos já começa a emissoras, valorizar. enfim. Acho que vai sumir a Primeira Liga, né? Não anunciaram o fim ainda. Porque é tanto campeonato que... Olha aqui, o Valdívia do Atlético Mineiro, Marcinho do Brasil de Pelotas e Andrigo do Atlético Goianiense estão sendo especulados para retornar ao Internacional. No Grêmio, o Luan está escalado, né? Vai jogar. A renovação do Arthur está bem encaminhada. E essa história do Fernandinho ir para o Corinthians é estranha, surgir no dia do jogo também. É bem desse tipo de episódio. Né? Por exemplo, o Alex Xavier estava lá em São Paulo, quando o Grêmio tocou 3-1 no Corinthians, no Morumbi, e as queridas frequentaram um hotel lá do Corinthians.
Em São Paulo tem um pouquinho dessa fama, né? Eu também acho que eu concordo. Eu acho que o presidente do Grêmio não tem esse perfil de falar esse tipo de coisa. Se falou, né, comentou alguma coisa, mas como a imprensa de São Paulo gosta de qualquer coisinha fazer um barulho, isso em 2001 aconteceu realmente lá no hotel, né? Pro lado do Corinthians, é claro, né? Foi melhor para nós, né? Que aconteceu, né? Então nos ajudou até no jogo. Tanto que a gente foi bem melhor que o Corinthians naquele jogo. Jogou um contra o outro, né? O Luxemburgo enlouqueceu, porque o Marcelinho, o Carioca, que era atleta de Cristo, teria recebido uma visita inesperada na madrugada, deve ter passado mal, alguém foi levar algum remedinho, alguma coisa, e deu confusão. Isso aí a gente não soube no dia, né? A gente soube depois só do acontecimento, né? A gente estava muito focado no jogo, muito concentrado, a gente ficou sabendo depois do que tinha acontecido, né? Mas eu acho que a imprensa de São Paulo às vezes quer um aparecer mais que o outro, né? Como é uma atmosfera muito grande, muito grande, muito... Eles brigam um pouquinho também entre São Paulo e Rio ali, para quem é que dá mais informação, uma que o outro, um aparecer mais que o outro. Então, esse tipo de coisa às vezes vai prejudicar, com certeza. Eu acho que não é bom para ninguém, né? Tá sendo especulado esse tipo de coisa, né? Traz um pouquinho de receio para quem está envolvido, tanto para o presidente do Grêmio, para o jornalista e para o juiz, que é como ele falou, a imagem dele foi colocada ali, uma coisa que prejudica o trabalho dele, né? Guarani 1-0, Rec, no ABC. Gol do Richarlison aos 5 minutos. Esperado, o Guarani tem que aproveitar essa chance aí para... Está indo só a 37 pontos, ainda vai continuar... Que está o Lisca no Guarani, né? O Guarani estava liderando o campeonato até acho que um quarto do campeonato corrido. Ele estava na bem. frente. Estava na O frente. Juventude segundo. Eu sempre brinco aqui com a manchete de um jornal de Campinas. Decisão antecipada. Guarani e Juventude. Foi? Isso na... Lá quando houve um jogo em Campinas. Na oitava rodada. Pode ser decisão antecipada. Agora, só, Rec, uma lembrança, agora faz 10 dias isso, por isso que está bem fresquinho. Correu uma coisa assemelhada, que a Venezuela, na concentração em Assunção, teriam os paraguaios infiltrado umas moças no hotel. E correram as moças. E correram as moças de lá. Agora tu te imagina... O técnico deu uma entrevista dizendo que isso é uma prática muito antiga. Esse troço só apareceu porque o Paraguai perdeu. Então fizeram uma baita de uma onda, né? Porque a Venezuela com seus 8 pontos não era sombra para ninguém, né? Aí os caras perderam fazendo isso, ainda pagaram mico. Quer dizer, uma coisa... mas tentaram, certo? Porque o cara... Como é o nome dele? Dudamel ou o treinador? Dudamel, foi o Dudamel na coletiva. Foi o Dudamel que deu na coletiva. Pós-jogo, eles tentaram uma prática muito antiga, tentaram colocar umas queridas aí. Olha aqui, ó. Só sobre o Guarani, Rec, a gente falando, ele liderou há muito tempo a Série B. Na virada de turno, o Guarani tinha 28 pontos. Agora, 10 jogos depois, está chegando a 37. Fez 9 pontos em 1. Muito que o Grêmio fez 10 em 9. O Corinthians também não foi muito melhor também. O segundo turno de ambos não é grande coisa. Não é. O Corinthians, Agora é impressionante o Vitória, né? O rendimento do Vitória fora de casa. Ontem jogou com o Santos de mano para mano. Mas não dava para ver. Mancini, né? Interessante aquilo. O Wagner Mancini tem uma grande vantagem que 90% dos técnicos não têm. O Alex pode falar porque é técnico agora. Coragem. Ele pode tomar até 5. E toma, seguido. Toma 5 até de algum time Zé Mané. Mas ele tem coragem. Pode treinar o Grêmio, pode treinar... O Hélio dos Anjos é outro que tem coragem. O Hélio dos Anjos... O Mancini... O Herman e o Cacau tentaram segurar. Disse, não, vamos empate, estamos voltando de viagem, estamos cansados. E ele teria dito o seguinte, não, time grande, nós vamos para cima do Internacional. Então, o Internacional está encaixadinho, está certinho, está melhorando, né? Não vamos nos fresquear que 5-2 para o Internacional no Grenal. O Hélio dos Anjos tinha jogadores ofensivos e bons, Guilherme, Sérgio Manuel, Beto. É que eles estrearam naquele jogo. Alguns estrearam, então estavam sem ritmo e não estavam entrosados. E aí houve uma... Se eu me lembro bem, eu não era dirigente na época, mas... tu não era dirigente? Não. Então depois, então? Mas ali houve uma lesão importante. Não, tampouco. Acho que era o César. Eu acho que era o César. Mas eu... Até o Edinho treinou o Grêmio aquele ano. Isso depois.
Isso depois. Isso foi em 97, o que você está te referindo é 97. Não, mas, É 97. mas esse do 5-2 foi 97. Então, o Edinho foi em 98. Não, 98 foi o Lazzaroni. Depois do Lazzaroni foi Edinho. Ah, então tá. Eu vou terminar contigo. Mas a verdade é que houve uma lesão num jogador e ele não mudou a postura do time, se eu não me equivoco. André Santos. André Ou Santos. Luciano. O André Santos Não, foi André pra Santos. zaga. Não, o lateral esquerdo o André Santos. É. O André Silva. Eu acho que é o André Silva. Não, era André Santos e jogava na zaga. Improvisado. Mas Foi tinha o isso. André Silva também. Tinha o André Que Silva. jogou no Ele Grêmio. não era bom jogador, não. O André Silva era bom jogador, chutava bem. É um jogador mais famoso. De repente jogaram até os dois nesse Grenal. Viu a escalação do Grêmio no 5-2? Ninguém vê escalação nenhuma. Vamos falar do 5x0. Não, vamos falar do 5 a 0 também. Vamos falar de coisa de um ano atrás, não vamos falar de 20 anos Tá, atrás. mas peraí, mas pode falar do 5-0. Alex, Aliás, que cara que é? 5-0 foi falado e será falado o resto da vida, porque esse é marco histórico. Porque o Grêmio tinha feito um 4-0 que é maior que 5-2. O Grêmio fez em 77 um 4-0. É que 5-0 com diferença de 5 gols. 4 eu vi o Grêmio várias vezes fazer. Eu vi o Grêmio fazer em 68 com o Oswaldo Rolho, eu estava no estádio. Sim. Eu vi o 4x0 do 77. balão do Iura, que o Benítez aceitou, 7-7. no Beira-Rio. Eu vi o 4x2 das faixas da volta de toque do Grêmio. 84, que jogou o Beto na lateral direita do 84. Internacional, o Gilmar foi em faixa. Eu vi o 4x1 recentemente, aí, um ano antes do 5x0. Do Alain Ruiz. Eu vi várias. Então, Alain Ruiz, isso mesmo. O André Santos estava no Grenal, tanto que foi expulso. Sim. Então O André Santos foi Não, expulso. estava todo atrapalhado, ele estava mais perdido que segue em tiroteio. Nunca Isso vou mesmo. esquecer. Os expulsos foram ele e o Otacílio. Toda hora estava o Christian. Otacílio foi meu jogador. O Christian e o Fabiano em cima do André Santos. Foi. E o Hélio não tirava e não Foi aceitava. Foi isso mesmo. Mas depois teve um André Silva também. Mas por falar em Grenal e tudo mais, olha aqui, ó. Roberto Melo ressalta que o Internacional analisa o meia Zé Rafael, mas não existe nenhum tipo de negociação em andamento. O Grêmio contratou um zagueiro do Confiança. Então, estão agindo lá no Nordeste, a dupla Grenal, por isso que eu falei em Grenal. Direção contratou o atacante Álvaro, de 21 anos, do Salgueiro, de Pernambuco. E tem uma estatística interessante, hoje tem uma gozada de meio-dia, esse cara do Salgueiro aí, tem um empresário, deve ser muito bom, porque já tem 2 interessando no Internacional, mas do Álvaro em específico, 37 partidas, 10 gols e 6 na Série C. Então, É bom jogador ele. É Bom jogador. Eu joguei lá no Salgueiro. É um lugar difícil de se jogar, porque é no sertão de Pernambuco, é 500 quilômetros de Recife. Eu conheço alguém. É um lugar que não é qualquer jogador que vai lá e se adapta de jogar. É muito quente, é muito calor, tanto que o Inter foi lá esses tempos, jogou lá a Copa do Brasil, foi difícil também. Tem uma estrutura boa para trabalhar lá, então... Então, já deixa eu aproveitar para perguntar do Dadá Belmonte, de 20 anos, que também é do Salgueiro, mas acho que esse, por ser mais novo, de repente tu não conhece. Não, esse eu não conheço, esse eu não lembro. Mas contratou um bom jogador, tomara que consiga se adaptar aqui e mostrar o futebol dele. Muito bom jogador, tem uma estatura boa. Atacante. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns lances. Agora, é interessante a presença do Alex Xavier, eu já estava fazendo troça aí, né? Eu me lembro quando o Grêmio contratou o Júnior Viçosa, do Asa, e o Nestor Raine me deu uma entrevista e deu um pau, não vai contratar jogador do Asa, não sei o quê. E o Júnior Viçosa chegou fazendo 3 gols em Grenal. Mas, Rec, depois que... Mas hoje não tem mais preconceito, né? Hoje... Não pode. Sim, eu ia falar isso agora. A gente brinca Não de pode trouxa. Eu quero saber o seguinte. Eu ia falar isso agora. Por favor. Depois que contrataram o Jeromel, que ninguém conhecia, Mas todo mundo diga o nome nome de de verdade. Jeromel, né? Que todo mundo ficou espantado, mas isso aí não é nome de zagueiro, ninguém conhece, tal. E hoje é o ídolo do jeito que Mas aí, às vezes, tem que respeitar Tem o que dirigente. tem que respeitar. O dirigente tinha informação que nós não E tínhamos, teve a que capacidade. depois tivemos. Que o Grêmio consultou o Felipão, que conhecia. Ou o Filipão, que disse que um cara conhecia muito e indicou pro E Grêmio. foi firme para contratar, né? É Rec? isso aí. Foi Não, firme, comprou a briga. Pegou por empréstimo antes. Não tinha nenhum absurdo nessa contratação. E o Michel, que está fazendo falta agora no Grêmio, veio do Guarani de Palhoça, passou por lá. Esse é o ponto que eu ia chegar. O Jeromel jogou vários anos na primeira divisão da Alemanha, no Colônia. Jogou vários anos na primeira divisão da Espanha, no Málaga.
Então, é jogador de primeira divisão de país importante. Aí já é diferente. Mérito igual, porque aqui ninguém deu bola para ele. Mas o cara, ninguém joga 5, 6 anos no Colônia da Alemanha impunemente. Tia. Isso não o diabo é, assim como o Firmino, como o Hulk, para dizer, os jogadores que foram para a seleção, eles foram muito jovens para a Europa e que a gente não conhecia. E o Hulk consegue jogar com aquela bunda toda, um negócio... O Hulk e o Firmino, a gente foi conhecer já na seleção, porque nós não sabíamos quem eram, jogadores que tinham saído com 18 anos. Saíram com 18 anos, 19 anos para a Europa. Isso é relativamente comum. E o Sonny Anderson. Mas o Sonny Anderson, esse nunca jogou no Brasil. E o Elber. O Elber, no Bayern de Munique, jogou 10 anos. O Elber e tem o Elber. É o Elber, né? Os dois são bons. Agora o goleiro da seleção Agora, também. o Elber jogou no Grêmio. O Michel é diferente. O Michel jogou em clubes pequenos, aí fez um brilhante campeonato da segunda divisão ano passado no Atlético Goianiense. E isso, hoje não se contrata mais de uma indicação do amigo do fulano. Não. Hoje nós temos uma central, nós acompanhamos em 20 jogos do cara, sabemos tudo do cara. Tu assiste bastante jogo? Hã? Tu assiste bastante jogo? Eu assisto muito futebol. Não, estou dizendo lá nessa central. Não, mas eu não sou responsável pela contratação. Não, mas de vez em Agora quando tem uma, assim, vem aqui. Tem uma equipe. Tu conhece o Tcheconi, Sim. o Eduardo? Não, esse é obcecado. Ele é obcecado e com a equipe dele lá está trabalhando. E aí tem o suporte do Odorico, tem o suporte do Zanota, ele leva muita informação para a comissão técnica. Então esse troço não é mais assim um empirismo. Você assiste 30 jogos, sabe qual é a zona do campo que o cara joga, não joga. Sabe até quantas vezes o atleta desarmou, quantos passes ele deu certo, quantos passes deu errado, se chuta é melhor com a perna direita, é melhor com a perna esquerda, sabe tudo. Esse troço de pegar DVD, que se fazia anos atrás, DVD, não se faz só mais. os melhores lances. O cara joga 10 anos, pega uns 5 lances do cara, pô, mas peraí. Não se faz mais. Não se faz mais Agora isso, tem não. um cara que na internet jogou mais do que o Pelé. Aquele Jajá que veio para o Internacional. Nós inventamos de mostrar uns lances dele aqui. Disse, não, mas Sérgio, você é melhor que o Pelé. Se ele jogar isso aí, só tinha a parte boa. Claro. Sim, tu não vai editar e colocar na parte ruim. Vai botar Mas mancada. aqui, ó, gol de falta, gol de trivela, gol de bicicleta, gol de lado, gol de frente. É um negócio impressionante. Mas tinha um amigo nosso no passado, que era gênio. Pegava os 5 melhores laterais da revista Placar e dizia, vamos tentar um desses 5. Aí não tinha como. Era observação Mas da era o época. que tinha, mas era o Claro. que tinha. Mas, Mas aí ligava pro Tele Santana, ligava pro Minério, ligava e aí Ernesto Guedes. um dos maiores craques que eu vi, assim, porque na época do empirismo, né, que tu era de observação pura e simples, né, como dirigente, Nelson Medo. O Medo era impressionante. Ele montou aquele time de 77, se desmanchou o time de 76, que é um time era tecnicamente bom, mas era fraco. Ele fez um time em 2 meses, 3 meses, que ganhou do time internacional, que era bicampeão brasileiro, em 75, 76, no Gauchão aqui. Por isso se comemorou tanto. Ali ele trouxe jogadores, ele combinava perfil técnico. 40 anos esse ano virou livro. Claro, era perfil técnico, mas muito atitude anímica. Quer dizer, a atitude do jogador em campo. Às vezes, porque tu não ia arrumar um cara como o Falcão, como o Carpegiani. Tu não ia arrumar um cara assim, tecnicamente. Muito difícil, porque olha, o Falcão era uma exceção da exceção da exceção. Eu acho que dos 3 maiores jogadores da história do Rio Grande do Sul. Então tu não ia arrumar outro. Então tinha que superar na base de uma postura anímica incrível. E isso aquele time tinha. Além de alguns jogadores especialíssimos, evidente. O Grêmio aproveitou o momento certo, porque o Internacional também não estava desmanchado, mas estava na hora de perder. Mas ele desmanchou no andar da carruagem. Porque o primeiro turno ele ainda ganhou. Sim. Aí, quando começou a perder Grenal, estava desacostumado com aquilo e aí desandou a maionese. Sim, aquele Grenal do tombo do André, que ele tá voando, aquele Internacional já estava desmanchado, porque aí era culpa do um, culpa do outro, já estava pela... E tu lembra quem é que o Inter contratou? Que, Luizinho de centroavante. Luizinho. Mas Edu de ponteiro esquerdo. Sim, o Edu, o Jonas. O Edu do Pelé. O Edu do Pelé, o Edu Jonas. Que jogou com 16 anos na Copa do Mundo. Com 16 anos na Copa do Mundo, em 66 na Inglaterra. Tinha 16 anos o guri. E depois veio aqui pro Nacional, já tinha, não era tão velho não, tinha 27, 28 anos. E o Luizinho era bom centroavante, do América de Carioca. Flamengo? Na época o América Carioca era o Ameriquinha. Era Era o Flamengo já. Sim, o jogou. artilheiro no Flamengo. Sim. Mas, Não, esse título de 77, Corvo, Eurico Oberdan,
Anchieta, a decisão jogou Cassiá e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Yura, Tarcísio, André Éder. Esse ano eu tava nascendo aí. Tá nascendo, Mas mas tu tu sabe perdesse que um bom, corta bem. tu perdesse um bom Tá, futebol. tá, Sabe É. que corta bem. Não, mas eu acompanho, eu vejo vários jogos da... Em 76 O era O Éder Seiras, tinha 18 anos nessa ocasião. Hein? O Éder tinha 18 anos. acho que Seiras, acho que o lateral direito era o Shoa, O quando? em 76. 76 não. 76 Serras. não, eu te canto o time. É Serras, Eurico, Anchieta. era o Eurico? Já era o Eurico. Anchieta, Beto Fuscão e Bolívar. Bolívar. Não. É, Bolívar. É Bolívar. Bolívar de lateral esquerdo. Vitor- O pai desse quarto zagueiro. Era o Vitor Hugo, era o Jerônimo. Não, Jerônimo era não. reserva. Jerônimo. O Jerônimo era guri, acho que era reserva o Jerônimo. Não, jogou titular. Jerônimo, irmão do Clóvis, né? O Clóvis, aquele, o meia. Não, o Clóvis Clóvis é é do irmão Carlos do Cláudio Duarte. Duarte. Não, estou confundindo. Jerônimo. O Jerônimo, o Neca e Alexandre Tubarão. Zequinha, Alcino e Ortiz, que foi campeão mundial em 78 pela O Argentina. Cacau não era titular, o Cacau jogou em 75. 76 já não mais. O time era mais... Em 76 era um 75 time era técnico. Cacau e Yuri Neca. O time de 75, o time de 75 era danado. Era Em 74 tinha o Luiz Carlos no meio campo. Picasso, Radar, Bacamarte, Fuscão e o Tabajara. Mas aí o Anchieta machucou e jogou o Bacamarte. Aí nós passamos maus bocados. Com todo respeito a ele. Aí Cacau e Urineca. Zequinha, Tarciso e Nenê. O ataque O não era Nenê muito. tinha 1,38m, mais ou menos. Mas era habilidoso. E era o substituto do Noivo, né? Antes entrou o Ortiz, né? O Ortiz veio em 76. O Ortiz veio de São Lourenço de Almagro, era uma contratação cara, e ele ficou um ano só no Grêmio, e em 78 foi campeão com a Argentina na Copa do Em Mundo. 76, tu sabe quem é que o Foguinho queria para ser o substituto do Noivo, o substituto do Ortiz? Chico Espina, né? Ah, não, isso eu não sabia. Chico Seu Espina. Rola? É, Seu Rola era se, uma figura. se criou no Grêmio, né? E depois foi campeão brasileiro invicto pelo Internacional. Vamos falar coisas recentes, porque foi essa juventude aqui está atrapalhada nesse nosso papo. E aí, estamos sem Google lá. Não, mas Sem Google. Sem pesquisa. Sem pesquisa. Diga. Não, os jogos seguem com Só o placares Guarani? alterados. Guarani 1-0 no ABC, Londrina e Figueirense 0-0, Boa e Inter também 0-0. Se a gente partir do Então princípio... não tem jogo de primeira linha aí, não? Não tem um jogo assim, Não, hoje só. a Copa da UEFA? Não, teve da Da Champions. Série A, teve da Champions. Mas é muito jogo. Olha aqui, ó. Quanto foi o Se real? tiver um jogo bacana, assim, tu me dá um resultado. Olha aqui, ó, deixa eu só fazer o cálculo do ABC. O ABC precisa de 24 pontos em 24 jogos. E 24 vai disputar em 8 jogos. Ele precisa fazer 100% de aproveitamento para chegar a 45. Se a gente decretar que precisa 45, foi-se o ABC. Nesse momento, Mas aqui tem ABC. dúvida? E tem dúvida de que... Não, você Nenhuma foi? dúvida, nenhuma dúvida. com dor no coração, eu estou falando que eles estão indo para o saco. Não tem nenhuma dúvida. Mas é uma 20, pena, porque é um mas- clube que tem torcida, tem tradição. É uma pena, mas É uma Começou com o Geninho treinando e empatou com o Internacional aqui, gol do Pardal. Pardal. Se criou a Queria falar do polêmica... assunto recente, pronto. Então, se criou a polêmica do caso Weber Roberto Lopes. Ó, né, e aí, uma que declaração que do... Ele quer fazer onda Não, com o Grêmio. Não quero fazer nenhuma quer onda. terminar com a onda. Não, a gente não quer falar de assunto A onda recente, que mais fez recente que isso, recentíssimo. doutor. A onda quem fez foi o presidente. Aí- Vou falar pro cara que ele não conhecia. Os sites nacionais, em especial Globoesporte.com, fizeram uma análise dos números do Corinthians com o Weber no apito. Ai, vou te dizer, eles conseguiram Conseguiram. transformar o Corinthians em vítima com o Weber Roberto Lopes. Segundo este levantamento, 40... Confere se está certo isso aí. Não, vou conferir e vou te dar depois as estatísticas. eles poderiam E eles colocar. não divulgaram. Vamos lá. Vamos lá. 42 duelos apitados pelo Weber, o Timão teve 43,6% de aproveitamento. Números que esta matéria coloca deixariam o Corinthians na 10ª posição do Brasileirão. Olha a construção que foi feita. E o Grêmio com o Weber. Não, isso aí eles não... Não, eles essa não têm aqui eles interesse, vão Não, olhar. tem um outro site que fez a eu vou- comparação. eu vou puxar. Que o Grêmio se dá melhor com o Weber do que o Corinthians se dá Corinthians. melhor. Mas, pelo amor de Deus. Lembra a Copa do Brasil contra o Internacional mesmo, que criou toda a celeuma? Grêmio e Fluminense, ele marcou 2 pênaltis contra o Grêmio, um atrás do outro, lá no Rio de Janeiro.
Mas assim, ligeirinho, ele acabou com o jogo. Peraí, vamos parar com esse troço. Que grandes lambanças. Teve um jogo Inter e Vasco que ele resolveu terminar com o jogo. Uma hora expulsava de um lado, outra hora expulsava do outro, tomava peitaço. Ele pode transformar final de Copa do Mundo num jogo de várzea e jogo de várzea em final de Copa do Mundo. Porque ele sabe apitar. Mas é louquinho. Olha o que ele fez na final da Copa América. Quis aparecer mais do que o Messi. Vinha fazendo uma baita Copa América e esculhambou com tudo na final. Vamos lá, os números. 14 vitórias, 13 empates, 15 derrotas. Nos últimos 15 confrontos com o Weber, o Corinthians conquistou apenas 3 vitórias. Esse Mas é um na dado. história, eu li uma outra, que na história estatística da pró-Corinthians. Bom, É que Globo eles Esporte. pegaram um período em que ele dava menos... Não, e aí eles citam nessa matéria o seguinte: entre 2010 e 2015, o Corinthians não venceu nenhum compromisso com o Weber no apito. Foram 10 jogos com 6 empates e 4 derrotas. Em 2014, tal sequência negativa chegou a ser mencionada por Mano Menezes, então comandante do Corinthians. Então, toda uma construção foi feita para dizer que o Weber não é tão... Não ajuda No ano passado, o árbitro foi punido por conta de um lance durante uma partida do Corinthians. O STJD suspendeu o Weber por 20 dias por não marcar uma falta do Fagner Lance que machucou o Ederson do Flamengo. Depois o próprio Weber reconheceu o erro. Então, Não, mas tá bem. O problema todo foi o rapaz... ele podia ter dito, mas sem chamar de vagabundo. Ele podia ter esquentado, né? Aliás, presidente do Grêmio que tem horror ao Weber Roberto Lopes por considerá-lo caseiro. Ponto. Isso é diferente, de fato é diferente. Agora Vagabundo. Agora o cara conseguiu, né? Ele deu o ibope e tal, é o que ele queria. Mas perdeu uma fonte, né? Não tem a Perdeu dúvida. uma fonte. Perdeu uma fonte, não, várias. Várias. A Vai emissora falar, dele. O Luciano, tu é aquele? Ninguém chega mais perto para conversar, né? Esse não dá. Daqui a pouco Aliás, ele... nós temos um repórter aqui do Rio Grande do Sul que que fez. Vai. Né? E era bom repórter. É isso aí. Nós estamos vendo aí o texto da Casa do Cachorro. Londrina 1-0 no Figueirense. Carlos Henrique aos 28 do primeiro tempo. Vamos ver aqui como é que fica então. Nem torcer. Londrina é o 8º com 43. Isso não muda nada, só Figueirense volta a ficar perigo. É. Volta a ficar perigo. Eu concordo com o Marcos Herman, gênero, número e grau. Torcer contra o Figueirense, contra o Santa Cruz, contra o Náutico, é torcer contra o futebol. Só que tem uma hora que eles vão ter que se organizar. Não tem a dúvida. Agora o Figueirense botou um mecenas lá, né? Não merece cair. Ele está organizado, tem grana. E os caras dizem, olha, nós estamos pagando tudo em dia. Eu joguei a Série D com o Santa Cruz de Recife com a Série D, com 50 mil pessoas dentro do estádio. Subiu para ser então. Não. Antes. Foi uma das primeira ou da segunda vez que teve na D. Ele teve uns 2 anos na D. Uns 2 anos teve na D. Isso. Foi o segundo ano, se eu não... Acho que foi o segundo ano deles na D. 3 clubes tradicionais. No outro ano subiu. 3 clubes tradicionais caíram Foi 2010. da A para D numa velocidade impressionante. Portuguesa, por causa de uma falcatrua de um dirigente. Juventude, porque perdeu o patrocínio. Isso mesmo. E o Santa Cruz, porque degringolou. Eu fui no jogo Inter e Santa Cruz aqui, né? No Beira-Rio, olhar o jogo. Depois eu conversei com o pessoal lá. Fui dar São 4 clubes. O caso Santa Cruz é um caso interessante. Ele subiu no ano do Grêmio, 2005. Aí Dando volta olímpica. deu volta ejaculação precoce, desculpa a terminologia, mas é isso. Aí ele caiu no ano seguinte e foi até a D. Aí ele ficou 2 anos a D, ou coisa que o valha, e aí cada ano ele veio e voltou para A. E agora já está no caminho inverso de novo, quase na C. Então um negócio louco, né? E a Chapecoense não faça a mesma coisa, né? A Chapecoense, eu até entendo a premência que se tinha para contratar e às vezes, evidente. Isso e às vezes se paga até um pouquinho a mais. Perfeito. Com quem não colabora, por exemplo, vai contratar um Reinaldo, não se sabe se o São Paulo cobrou ou não e tal. O salário já é um pouco mais alto, mas eu acho que contratou um pouco em demasia, porque criou um clima ruim na cidade, porque tinha muita coisa pendente que não foi atendida. E agora está um clima pesado. Por exemplo, a esposa do Anderson Paixão, nora do professor Paulo Paixão, está vendo um livro. Então, tem algumas coisas que tem que se proteger, porque senão se expõe também. Assim como recebe o carinho de todo mundo, a guarida de todo mundo, a torcida de todo mundo, depois o jornalista faz matéria, né?
Mas, não, tá bem. Eu acho que isso é um fato a se considerar. Mas eu torço que não caia. Mas, Eles não quiseram. É. Eles não quiseram a Problema- prerrogativa. O problema do Santa Cruz é Santa Cruz. Eu estava falando do Chapecoense, mas... Sim, mas eu estava falando antes que eu fui lá falar com o pessoal, né? E os funcionários estão há 5 meses sem receber. Jogadores há 3 meses que iam pagar metade de um salário, ou iam pagar um salário logo depois. O Santa Cruz tem problemas graves estruturais. O problema do Santa Cruz é esse, né? Vem já com muita dívida. Eu recebi tudo. Eu fiquei lá 1 ano, eu recebi tudo. Pegou um ano bom. E peguei... Fez mágica. Peguei um ano que eles estavam com a reconstrução do clube, na verdade. Eles pegaram o clube, aquela direção pegou o clube com a luz desligada. Pagou a conta da luz para poder ligar a luz do estádio. Então eles começaram a fazer um trabalho, só que o problema era as dívidas que vinham antes, que começa a acumular uma em cima da outra, né? Aí começa a vir muita coisa. Aí na Série D vai 50 mil pessoas porque o ingresso é R$20. A Série A, a Série B, a Série C, a Série D, B já vai diminuindo. Sabe quanto é que é A hoje? Série A já é 50, 60 reais, 100 reais o ingresso. Sabe quanto é Então que já é não vai hoje? tanta gente. Sabe quanto é que é hoje lá? Santa Cruz de Oeste? O ingresso? É. Imagina de 60 a 100 reais. Não, hoje. Santa Cruz de Oeste, no desespero. Ah, no desespero? 20? R$2,50. Não, o que me chamou a atenção foi quebrar. Foram os ingressos promocionais, né? Como que vai pagar as dívidas assim? Isso não tem como pagar. O que tu ia dizer? Não, eu ia fazer um comentário. Não sei se cabe ainda, mas voltar à história de Chapecoense. Eu acho, claro que isso que aconteceu aí, tu está relatando, se aconteceu é grave. Agora, no meio do Campeonato Brasileiro, tu sair para passear na Europa, para jogar com o Barcelona, e depois jogar com o Roma, e não sei mais o quê, e passear para receber homenagens. Tá bem, a gente entende as homenagens, mas isso desfoca de uma maneira. O Campeonato Brasileiro é muito complicado. E o resultado financeiro foi ridículo. Eles doaram 11 mil para cada família do que arrecadaram nas excursões. Então, talvez tenha sido para exposição internacional, tal e coisa, mas ele tem que fazer uma opção. Tu quer uma exposição ou quer ficar na primeira divisão? Porque o cara não é possível chegar da Europa e aí, 48 horas depois, pegar o Palmeiras no Parque Antártica. Não tem como. E uma delegação está viajando na frente, a outra está esperando no estádio. Exato. E aí ainda sobrou para o Mancini, que hoje está fazendo um baita trabalho no Vitória. Trabalho. Bom, e de repente vão disputar entre. É, Né? Hoje, por exemplo, a diferença qual é? do Vitória para o Chapecoense. Chapecoense 32 e o Vitória 33, com o empate de ontem. É um pontinho. E a Chapecoense está na zona. Aparentemente, tanto na Série A como na Série O B... Chapecoense é a primeira fora. Tanto na Série A como na Série B, para descender, e talvez nem para ascender da Série B, mas para descender, vai ser 1 ponto, quem sabe, número de vitórias, Vai empate. ser apertado, é verdade. Vai ser ali, porque está um murundum, tanto numa como na outra. Olha, não vai ser fácil. Vocês chegaram a pensar que o Internacional poderia não voltar depois daquela arrancada pífia? Não. Daqui a pouco Não, Marcos e o modelo atual do Campeonato Brasileiro é quase impossível um clube grande não voltar. Olha que o Goiás, Santa Cruz são mais do que os outros. Não, mas o clube que cobra 2,50, isso não vai para nenhum. Mas se apertasse um pouco mais, Porque pagar salário. Tava 5 também. Muito- Já voltamos. O Nacional está empatando em Varginha em 0-0 contra o Boa Esportes, 30 minutos, né? O jogo começou, 40 minutos. 40 minutos. O jogo começou às 7h15, 40 minutos do primeiro tempo. Internacional 0, Boa Esportes 0. O Boa que ganhou do Internacional aqui e gerou uma grande onda, que foi aquilo que eu perguntei antes do intervalo. Você chegou a pensar, Alex, que o Inter poderia dar uma tropeçada e daqui a pouco se complicar e ir até o fim sofrendo? Olha, teve uma época ali que se o Inter não se doasse mais e não pegasse o espírito da Série B, cheguei a ter aquele pensamento de que seria difícil. Mas eu acho que a grande sacada do Inter foi as 2 contratações, né? Do Damião e o Camilo. Eu acho que depois que o Damião entrou ali, encaixou o jeito de jogar do Inter. E aí
É o que a gente estava comentando, né? Quando tem uma estrutura boa, quando tem, né, um aval de quem está por fora melhor, reage mais rápido, tem mais atletas, né? Tem mais jogadores, tem uma base melhor e não tinha como o Inter ficar de fora. Né? Lembra do Alex Xavier jogando? Claro, óbvio. Chegava junto, né? Se eu não me equivoco, veio do Inter de Santa Maria. Isso. Santa Maria. Chegava junto, né? É, mais ou menos. Não tinha moleza. Eu cheguei no Grêmio, assinei contrato no Grêmio o dia que o Ronaldinho foi um Grenal, o dia que o Ronaldinho deu o balãozinho no Dunga. Aquele dia eu estava assinando o contrato na E um arquibancada. elástico. E um elástico. Aquele dia eu assinei contrato com o Grêmio. Tinha que parasse o Ronaldinho naquela época. Não era o Dunga. Ele dribraria qualquer um. É verdade. Tá? É verdade. O que ele fez na seleção brasileira contra a Venezuela, no primeiro jogo dele com a camisa da seleção, aquilo ali era personalidade que ninguém tinha. O Ademir da Guia, que era o Ademir da Guia, não conseguia jogar na seleção. Dirceu Lopes. O Dirceu Lopes não conseguia jogar, o Dirceuzinho também. Dois cracassos de bola. E Aliás, a sabe quem habilidade lembra? dele, né? Sabe, eu vi no Grêmio agora recentemente um cara que me lembra demais. Vou dizer assim, vou me arriscar. Mas, como o finado Vianney Carles se arriscou quando comparou o Tyson com o Messi. A gente tem que se arriscar na vida. Quando a gente acerta, ninguém lembra, mas quando a gente erra, todo mundo lembra. Hoje ainda falamos de Benji. Mas eu vou me arriscar. Jean-Pierre é o Ademir da Guia jogando escritinho. Escritinho. Observa. Tu conhecesse o Ademir da Guia jogando? O Ademir jogava mais devagar. Não, é o falso lento. Ele fazia Falso bola lento. andar, porque ele fazia... Falso lento, a bola andava. Era o craque do Ele tinha uma passada muito larga. da academia do Ele era clube, muito era o elegante. craque. O Falcão corria como ele. Cabeça erguida, O Falcão era elegante. Mais rápido. Mas o Ademir da Guia era o falso lento. Não, eu me lembro do Ademir da Guia. Ele tinha uma passada muito larga. E jogava alto também. E jogava a cabeça em pé e tal. O Ademir era bonito de ver jogar. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. É verdade que o Thiago Neves vai vir para o Grêmio no ano que vem? Excelente contratação, joga muito. Wagner de Canoas. Eu acho que o Cruzeiro não vai liberar, mas se liberar é uma baita contratação. Dá pra dizer, um grande jogador. mas tem fundamento? Não, Pela tua carta, já ouviu falar disso? não tem fundamento. Agora, o Thiago Neves vai jogar uma Libertadores da América. O Grêmio também vai, né? Mas, Esperamos. eu não sei se o Cruzeiro vai liberar. Apesar que o Cruzeiro já vai perder o Mano para o Palmeiras. Já perdeu. É que o Mano não vai pagar multa de novo, né? A outra vez que saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro se amarra bem. Por isso que o presidente do Cruzeiro está cantando marca, dizendo que não teme perder para o Palmeiras. Não teme agora, quando terminar o contrato, foi. O contrato do Thiago Neves com o Cruzeiro é até junho de 18, até o meio do ano. Já pode assinar um Daqui a pré-contrato. pouco, pré-contrato. Junho do ano que vem. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom. Levou um tempo para se diferenciado, acertar no Cruzeiro, depois que acertou o time. Subiu junto com o time. Olha aqui o cara reclamando do saudosismo. Mas saudosismo é a coisa melhor que tem. Cara, saudosismo De repente ele tem razão. Ó, o outro está elogiando aqui, o Michael de Charqueadas, né? Um abraço a todos, está muito bom. Aí botando aqui 77 eterno. Bom, tem mais elogios do que críticas. Menos mal, né, o Rec? Não. Mas falar de grandes times é bom. Né? Olha aqui, ó, 1-0 Guarani no ABC, 1-0 Londrina no Figueirense. Bom, como é que está o Grêmio financeiramente, Marcos Guerra? Porque houve aquela suplementação orçamentária, que já foi explicada, que é porque o Grêmio tinha feito gastos antes e tinha arrecadado antes também e queria fechar a conta bonitinho. O ponto é o seguinte, nós vamos terminar o ano equilibrados. Empatou o ABC. Opa, Ainda tem chance de escapar. virar o jogo. Nós vamos terminar o ano equilibrados, o que é muito bom. Excepcional é o que foi feito ano passado, com um baita resultado. Significa dizer que a gestão do Romildo são anos de equilíbrio ou superávit. Com isso, ao longo do tempo, a nossa dívida vai vai baixando, porque você vai ou faz resultados, faz superávites e paga a dívida, ou se você empata, a própria inflação vai ajudando a amortizar a dívida. Na época que o Alex jogava no Grêmio, nós tínhamos, para cada real que arrecadava, tinha uma dívida de R$3. Hoje é mais ou menos 1 por 1. Um pouquinho mais do que 1 por 1,
mas está se equilibrando. E nós temos um foco muito importante nesse equilíbrio, assim, porque a gente só faz futebol ao longo do tempo com competitividade se tiver equilíbrio. Esse negócio de fazer buraco. Tu é autor daquela frase famosa, né? Time mal administrado namora com a segunda divisão. Mas é isso, eu acredito plenamente nisso. Plenamente nisso. E acho que clube que não paga as contas namora a segunda divisão. E vou te explicar por que isso acontece. E é fácil de entender. Quando a gente, por um acaso, a gente não paga nossas contas, em algum momento vai alguém nos cobrar. Ou é no cartório, ou é Na bala. ou e o cara sem recursos começa a não ter as coisas em casa, começa a ficar ruim, começa a ter que vender o carro, aquela coisa toda que a gente sabe. Por que um clube de futebol não seria diferente? Então, se o clube não paga essas contas, os jogadores, os profissionais, eles vão cobrar de alguma maneira. Vai ser na justiça, tal e coisa. E aí acontece o seguinte, como alguns clubes acontecem. Começa a explodir tudo na mesma hora. Tem um clube da primeira divisão nacional, muito grande, muito importante, que não paga ninguém, mas ninguém há horas, há anos. E a justiça demora, mas não tarda. Então estou começando a cobrar aqui, cobrar ali, aí já atrasa jogadores da colar, aí os caras fazem beiço, com razão, né? Então esse clube assim, eu tenho aposta, eu não cito o nome porque eu não acho legal, porque depois, aquele vice-presidente do Grêmio lá é um falador, não sei o quê, eu não estou afim de confusão do meu lado. Mas eu já fiz apostas com amigos que em 2 anos ele está na segunda divisão. Que demore 3, 4. Já Não, 2 anos. Eu apostei 2 anos na segunda divisão. Apostei 2 anos na segunda divisão. E é isso. E digo outra. Os clubes que vão para a segunda divisão, se eles não se reformarem, não entenderem por que foram, e acharem que o problema é só futebol, eles voltam para a segunda divisão. Se não aprenderem, né? Não aprenderem. E a questão não é só futebol, ela é estrutural. É isso. Olha aqui. Não, Falando só em segunda divisão, Rec, você informou o gol de empate do ABC, o gol foi do Vitor Júnior, ex-Inter. Isso. O Guarani, logo depois do gol, teve o seu atacante expulso, o Bruno Mendes, então a situação não está fácil, o jogo foi para o intervalo. O Guarani está pedindo, hein? Está pedindo. Olha aqui, boa noite. Te acompanho há muitos anos, cara. Tu não achas que o Grêmio deveria ter contratado um meia no início, com a lesão do Douglas? Hoje está fazendo falta um meia. Corremos o risco de não ganhar nada esse ano. Abraços para a galera gremista aí, diz o Adilson. O Grêmio contratou o Gata Fernandes, o Grêmio tinha o Lincoln, o Grêmio tinha o Bolanhos. Quer dizer, de uma hora para outra... Tinha o próprio Douglas no início do ano. Tinha até o Michael que podia compor com o Arthur jogando um pouco mais à frente. Mas deu uma conjugação de coisas ruins, né? Boa para o Lincoln, por exemplo. O Bolanhos aloprou. Gata Fernandes não quis ficar também. Mas... E o Grêmio contratou o Arroio, que é de outra característica. Outra característica. Mas contratou gente. Mas o Grêmio começou a jogar o melhor futebol do Brasil depois de ter perdido o Douglas. Não estou dizendo que o Douglas é responsável por isso. Estou querendo dizer que a opção que se teve, e foram contratados jogadores, e o Bolanhos nós imaginávamos que ia dar esse retorno, e o Gata Fernandes era para fazer esse papel, as contratações foram feitas. Mas a fórmula que o Renato encontrou para substituir o Douglas estava ali, já estava no plantão do ano passado. Sim, a montagem que ele fez. E aí o Pedro Rocha jogou mais com a nova formação. Jogou muito mais. E ainda tinha sobrando Fernandinho, que pode fazer às vezes O problema é que surgiu o Arthur também, daqui a pouco não teria surgido, se tivesse o Michael, se tivesse o Douglas. Mas é um mérito muito grande da comissão técnica, e aí indiscutível isso, de ter percebido que o Arthur estava no estoque de jogadores há 2 anos e meio, no estoque de jogadores profissionais. Na base também, na base, Sim, mas na transição, que é profissionais, ele estava ali há 2 anos e meio. Então, foram lá e pensaram ele, meteram o guri e tal, e o guri é um espetáculo, né? Eu sempre que eu fiquei na base ali, 3 meses ali com o Gavião, fazendo um estágio ali. Foi teu companheiro de time. E meu jogador, isso, Gavião. E era Matheus Biteco e Arthur, os volantes da Sub-17 do Grêmio. Perfeito. Ali já via que era bom jogador. Perfeito. Já voltamos. Oito e 10, 8 horas 10 minutos. Diga, Maurício.
Não, Rec, a gente até comentou fora do ar, mas não informamos os telespectadores. O Senado derrubou a decisão do STF, que mandou afastar o senador Aécio Neves do mandato. O placar foi 44 votos pró-Aécio, 26 contra. Eram necessários 41 votos pró-Aécio para ele voltar ao mandato. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Graças a Deus que a gente tem o futebol, pelo menos, para se distrair, né? Para tirar essa... Esse aí é batom na cueca, não tem explicação. É claro. Não tem explicação. Não tinha Concordo. como livrar. O cara chega em casa, a mulher diz, não, para aí. Batom na cueca. É, É boa comparação. não tem como. Alguns senadores que Meu estavam Deus. em licença médica foram para o Senado para Mas garantir o quórum. Eles não estão salvando o Aécio, estão se salvando. Tem um O acordo. Renan Calheiros, Aparentemente tem um acordo aí. claro, Tu me salva, eu te salvo. Paulo, Calheiros, eles têm um rabo daqui até Lagoa Vermelha, aí como é que vai fazer? Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Aproveitando que vocês estão falando da Chape, gostaria de saber como ficou aquela história de preservar a Chape e livrar da segunda divisão após o acidente. Se falava muito nisso. Eu falei aqui antes, viu, Paulo? A Chapecoense não quis. Houve a proposta na época e a Chapecoense não quis. Aí o Celso do Parque dos Mais, que é o Atlético Mineiro, eu falei aqui, o Marcos Herman não quis falar. Eu tenho falado já há um mês aqui. Desde que marcaram aquela reunião do Conselho Deliberativo do Internacional, em dose dupla, que era para discutir o escândalo das obras, que não houve obras, do assalto aos cofres do clube lá, que sumiu o dinheiro, não sei o quê. Bom, marcaram para o mesmo dia a apreciação das contas. E eu disse, olha, os dois assuntos são seríssimos. Não tem que marcar para a mesma noite. Um déficit de 80 milhões em 7 meses é preocupante. Tá bem, o Inter teve que mandar 40 jogadores embora, teve que contratar outros 20, tá? Mas vai ter que dar um jeito, porque agora a lei do Profut ela é severíssima. E se não pagar, volta toda a conta de novo. E por falar em lei severa, foge um pouco do país, mas não do futebol. De acordo com a agência F, que é uma agência de notícias internacional, a Procuradoria Provincial de Madrid apresentou uma queixa contra o lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid. Ele é acusado de fraudar, de não declarar na sua declaração de 2013, 491 mil euros, cerca de 1.900.000 reais. Estão pegando lá fora. É uma merreca para eles, mas lá eles pegam, né? Ah, não é lá, que estão pegando também. Declaração de imposto de renda, se o cara não fizer bem feitinho, o cara pega. A malha fina pega. E a malha é o seguinte, ó, ficar cliente deles Não é uma boa. o resto da vida. O cara pode andar na linha, daqui a pouco chamam de novo, vem. Se ficar em evidência. Isso não tem dúvida. Concordo contigo, acho exatamente isso. E outra, estão prendendo aqui, né? O problema é esse tipo de conchavo aí, de hoje, que é a brecha da lei. Mas teve uma época que só tinha 2 ministros soltos e o presidente da República. O resto estavam tudo enjaulado. Bom, daqui a pouco teus telespectadores vão reclamar que nós não estamos falando de futebol. não vamos falar de futebol. Mas já que tu falasse isso, vou dizer uma frase só. Olha, triste era o nosso caso, há 2, 3 anos atrás, antes da Lava Jato, que estavam nos roubando e nós não sabíamos. É isso aí. Isso está aparecendo. isso aí. E se aparecer e prender e levar, o que está acontecendo, tem um monte de figurão. Diz, ninguém vai preso. Não, como ninguém vai preso? Está cheio de cara preso, Aí só importante. desmoralização na cidade. Pois é. Com os familiares. Antes nem São isso Marcelo acontecia. Odebrecht, uma empresa de 130 Tá preso. bilhões, está presa há 2 anos. Antes, pelo menos, ninguém ia preso. Agora está sendo alguma coisa, está sendo E feito. está aparecendo, e aparece todos os dias. Está havendo uma limpeza, portanto a gente precisa acreditar no Brasil. Tio. Claro. Nós estamos melhorando, Claro. estamos melhorando. Vamos acreditar nisso, estamos melhorando. É isso aí. Não o contrário. A crise Voltamos ao existe, futebol, já, chefe? mas a crise existe em função do para trás mente. Mas o para frente mente pode ser o contrário. Né? Se começarem a andar na linha. Tem que andar na Vamos linha. falar do intervalo? Depois do intervalo ainda temos um, né? Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas.
Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue Vargas, 3342-8720. Vargas, assessoria de trânsito, 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o cachorro? Então, não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos, multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Sabe lá o que é isso? Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Pagar em 60 vezes, ainda ter taxas baixas, meu Deus. Bah Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer agora sua deliciosa encomenda. 3085-1313. Zona Norte, Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bah Pizzas. Confira também em BAPIZZAS. Bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. É isto. Está treinando onde? Enquanto à espera de alguma proposta aí, acabou lá no esportivo, né, no final do acesso. E a gente está analisando algumas coisas aí, esperando aparecer um momento certo. Mas fez vários estágios, né, Alex Xavier? Fiz bastante. Fiz inclusive com o Roger lá na pré-temporada, que eu fiquei lá. Eu fiz o curso da CBF e precisava ter 30 Quanto tempo horas. você acha que o Roger vai demorar para treinar o Grêmio de novo? Olha, eu acredito, depende, né? Eu acho que agora, no momento, não é a hora. É a hora do Renato, né? O Renato vem fazendo um bom trabalho no Grêmio. Eu acho que não é a hora dele. Eu acho que é a hora dele treinar um grande time aí de fora do Rio Grande do Sul de novo. Adquirir uma mais experiência ainda em times grandes, né? Eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores treinadores do Brasil. Até, quem sabe, um dia chegar na seleção. É um cara que tem toda a metodologia. Toda. Cara que faz. Toda a ferramenta. Faz fácil, né? Diga, Maurício. Não, Rec, muitas repercussões aqui com relação ao programa e o pessoal perguntando sobre que tipo de foco o Grêmio pensa em dar para a sequência do Brasileirão. Porque alguns defendem, ganhando do Corinthians tem que pensar no título e focar nos dois, é possível? Outros não, tem que focar só na Libertadores. Como é que se pode administrar isso? Da administração do Grêmio. Do Conselho de Administração do Grêmio. Essa é uma pergunta danada, né? Candidato à presidência Mas, já. Ainda faltam 2. Presidente do quê? Eu sou nem de síndico do meu prédio eu sou candidato, mas enfim. O prédio ganha incomodação, o Grêmio é amor. Isso é verdade, é a paixão grande. Não, o negócio é o seguinte, de fato, se o Grêmio ganha do Corinthians, que é uma possibilidade razoável, afinal de contas, nós já ganhamos algumas vezes o Corinthians em São Paulo, né, Alex? E aí o Grêmio está na parada de novo. E o Corinthians não está bem, queria moral e tal. O Filipão dizia
eu jogo todos os meus campeonatos ao mesmo tempo, a milhão, porque se eu guardar, eu não sei se eu chego se eu me resguardar num campeonato, eu não sei se eu chego naquele no outro. Isso é uma tese. A verdade é que nós temos um campeonato, que é o mais importante da América do Sul, onde faltam 4 jogos. E nós temos uma possibilidade real de chegar ao título. Então, isso está sendo muito considerado, porque aí nós partimos para um outro patamar, aí tem o Mundial, tem outras receitas, tem uma série de coisas que, enfim, não se encerram no campeonato em si, além de tudo. Então, é uma decisão muito difícil. Agora vamos jogar contra o Corinthians para ganhar, né? E uma vez tendo resultado, bem, aí vamos ver o que acontece. Eu entro no que o Filipão falou. Eu acho que o Grêmio vai jogar contra o Corinthians, todo jogador quer jogar contra o Corinthians, primeiro do campeonato. Vai ser um jogo que todo mundo vai se dedicar ao máximo possível, mas a cabeça é na Libertadores, isso aí com certeza. Mas tudo pode acontecer, o Grêmio pode ganhar os 2 jogos, um seguido do outro. Eu acho que são dois jogos que têm identidade bem parecidas. Um é o primeiro do Campeonato Brasileiro e o outro por ser o jogo da Libertadores. Então tem um incentivo muito grande aí para os atletas estar se dedicando. Não tem por que escolher Não agora. tem. Não é hora de escolher. O grande jogo para se pensar é o Palmeiras, que está no meio do caminho. Claro. É isso? Se empatar com o Corinthians, está morto? Não está. Mas aí dá para dar uma aliviada contra o Palmeiras. Se ganhar do Corinthians, o torcedor enlouquece. Uma que é o Corinthians, né? E outra que é uma caça que vem desde o começo do campeonato. O fato é que a gente tende, no meu caso particular, tendo a analisar a questão levando em consideração as questões do coração. E a gente não pode perder a racionalidade do que a gente pretende realmente com a Copa Libertadores da América. Agora, o risco na Copa Libertadores da América de não passar, é claro que ele existe, é óbvio, é um jogo. E como tal, você pode ganhar ou perder. Já dizia o Tio Sani, além do que empatar. Sim, se ganha, se perde, se empata. Exatamente. Então, existe essa possibilidade. Agora, os ganhos do título da Copa Libertadores são ganhos extraordinários para o clube. E faltam 4 jogos. O Campeonato Brasileiro, faltam 10 rodadas. Melhorou o dinheiro também da Libertadores, né? Sim, sim. Não está dizendo sim, de ganhos sim. de projeção. É claro, eu acho que ganhos de amor próprio, né? Ganhos pela projeção, pela... Sócio. Sem dúvida. Valorização do estádio. Nós temos 83 mil sócios. Ontem, nós tínhamos 83 mil sócios. Quando eu falo sócio, eu falo em dia. Mas não é 6 meses atrasado, 1 ano atrasado e contando como sócio. Eu falo em dia. 83 mil e com o ticket médio do Grêmio é muito alto. Dentro dos clubes brasileiros, talvez tenha outro, mas eu não me lembro de algum que tenha um ticket médio por sócio tão alto. Então, O primeiro em público do brasileiro, né? O Grêmio. Em público... Nos estádios. Média de público no estádio. Eu acho que um não. dos primeiros. Não, o Palmeiras é um dos tem primeiros. um bom número. O Palmeiras também. Está entre Palmeiras e Grêmio. Teve uma pesquisa agora esses dias. São Paulo está em primeiro. O São Paulo, Eu acho. São Paulo São Paulo está correndo 50 mil sempre. sempre. O último jogo... Quanto que foi o último jogo? Nós tivemos 10 mil pessoas no estádio. Tínhamos perdido um jogo e aí... Com o Cruzeiro? Com o Cruzeiro. Cruzeiro, 10 mil pessoas no estádio. Isso quebra um pouco a média. Não é o padrão do Grêmio. O Grêmio tem uma média no Campeonato Brasileiro de 25 mil pessoas de média. Isso é o padrão. Né? Mas nesse ano teve o jogo do Corinthians com 50 mil, mas teve 2 ou 3 jogos com 15 O Grêmio no ano, considerando todos os jogos do ano, tem 32 jogos em casa, média de 20.819, é o 4º do Brasil. Mas tem o gauchão na parada. Somando o O Gauchão, Primeira o Liga Gauchão, e tudo mais. Eu vi que estava entre os 4. O gauchão domingo de tarde, sabe? Em janeiro o público não... O líder é o Corinthians com 33.130, depois São Paulo 33.041. Mas no Campeonato Brasileiro, que foi o que nós estávamos discutindo, o São terceiro? Paulo, Terceiro o Palmeiras. E aí depois o Grêmio. Palmeiras sempre tem um muito bom público depois do da reforma do Arena, estádio. né? O torcedor abraçou a Arena. Arena, totalmente. O Corinthians já abraçou no começo, depois não mais tanto, né? É porque ele lembra a conta que tem que pagar, né? O caso do Corinthians é muito sério. E eu acho que é um estádio mal concebido também.
problemas estruturais. O público não está muito preocupado com a dívida do clube, mas o problema tem causa e efeito aí. Isso é um processo. Se a dívida é muito pesada, então vai ter um juro sobre a dívida muito pesado e isso você contrata menos jogadores. Tem que baixar o nível. Eles já fizeram esse ano isso e deu certo igual, porque o Carille ajeitou o time e conseguiu uma química. Mas as contratações, salvo o Jadson, foram contratações normais, jogadores normais. Às vezes um resto, o Jô era resto. Veio de resto, mas acontece que o Jô está jogando muito. O menino aqui jogou no Grêmio, Danilinho, acertou o time, mas... Rodriguinho, perdão. E eu sabia que tinha um troço errado aí, mas o Rodriguinho acertou também. Danilinho jogou bem no Atlético. O Pablo, vamos combinar, o Pablo jogou aqui em Porto Alegre. Poxa, olha, bom, e acertou barbaramente. Encaixou muito bem, né? O Balbuenas encaixou de um jeito bárbaro. E a gente conhece ele, né? Nem era um jogador tão especial assim. Enfim, a química que o Carille conseguiu dar ao time é um negócio apreciável. Eu não tinha falado muito do jogo do Internacional, porque a gente estava falando de outros assuntos aqui, até para não chamar o pessoal para ir ver o jogo. Mas que está de doer. O desempenho do Internacional está muito aquém. Esperando boa. Vários recados. E olha, o Guto, por mais que tenha folga na tabela, ele não tem folga no prosseguimento. Porque já divide opiniões. Tem alguns que têm o preconceito, que acham que tem que colocar um cascudo. Outros que não gostavam dele antes de vir, durante e não vão gostar depois. Né? E tem outros que já aceitam. Olha, é isso que tem e pronto. Né? Mas eu não sei. O que vocês acham? Eu não sei se o Guto emplaca. Não sei. Eu acho que vai depender. O Inter tem que ser primeiro. Vai ter que jogar umas 2 ou 3 grandes partidas aqui contra o Ceará, por exemplo. Ele equilibrou o time. Eu não gosto muito de comentar o internacional, porque qualquer coisa é mal entendido, né? Tu sabe como é que funciona a aldeia. Mas o fato é que ele chegou aqui, o time estava desbalanceado, ele levou um pouco de tempo, mas equilibrou o time. E de uma posição delicada, eu sempre achei que ia classificar, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é feito, essa fórmula de 38 jogos sobem 4, os grandes têm vantagem. não tem como não cair. Não tem como cair, perdão. Né? Ou não subir, melhor. Não subir. Não tem. Eu falo grande. Eu não falo, nesse caso, Santa Cruz e Paysandu e tal. Eles têm muita torcida, mas não são grandes. Grandes são aqueles 13, o clube dos 13. Essa turma aí. Aí não tem como cair, não subir. Eu acho que ele equilibrou o time, só para concluir, ele equilibrou o time e, como tal, chegou a estar em primeiro lugar com folga, merece uma chance. Isso é o que eu acho. Assim, mas de longe. Nunca houve um dos 13 que não tenha voltado no primeiro ano. O Vasco, ano passado, quase não voltou. Mas não foi fez quarto lugar. Mas... Na última rodada decidia ainda. Faltando 10, 15 minutos para fez o gol para classificar. Está aqui um bom técnico à disposição aí. Eu não sou empresário, mas eu indico os parceiros, porque o Alex Xavier já mostrou serviço no esportivo, trabalhou com o Roger no Grêmio, enfim, está aí à disposição. Em uma frase, Marcos Herman, Luan renova em breve? A gente tem esperança. Esperança só? Com certeza. Não, se discute, tem que montar o negócio. Até amanhã, 1h.